tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta de 0,6% aos 110 mil pontos. O dólar sobe e se aproxima agora dos R$ 5,00, é negociado a R$ 4,98. Essa foi uma semana cheia de agenda econômica aí, muito lotada, com vários assuntos, desde falas importantes aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até dados do setor de serviços, do varejo, que vieram acima do esperado pelo mercado, e ainda teve o anúncio da mudança na política de preços da Petrobras. Além, claro, de um avanço importante na aprovação da urgência do marco fiscal lá na Câmara dos Deputados, que vai fazer esse texto ser votado de forma mais rápida já na semana que vem. E hoje os investidores repercutem os dados do IBCBR, o indicador de atividade econômica, que é considerado uma prévia do PIB. O índice avançou 2,41% no primeiro trimestre desse ano, isso em comparação com os 3 meses anteriores, na verdade. Em março, a queda foi de 0,15% na comparação com fevereiro e as projeções apontavam, lembrando, para uma queda maior no mês de 0,30%. A gente segue falando sobre esse dado divulgado hoje, então, porque uma das explicações para o crescimento da atividade econômica está no campo, no agronegócio. É o que diz o comentarista de economia da CNN, o Sérgio Vale. Para o Sérgio Vale, esses dados positivos sinalizam que vai haver, sim, revisões para cima do crescimento do PIB. Vamos ouvir o que ele diz, então. O PIB de março pelo Banco Central IBCBR veio um pouquinho mais baixo do que se imaginava, uma pequena queda na comparação com fevereiro, mas as comparações com o ano passado dão uma sinalização de um PIB bem mais forte do que se imaginava no começo desse ano. O PIB do primeiro trimestre deve vir bastante forte na divulgação do IBGE, que vai ser feita no começo de junho, e dá uma sinalização que provavelmente a gente vai ver acontecer ao longo das próximas semanas, de revisões de crescimento para cima. É muito provável que a gente veja o PIB se aproximando de um crescimento em torno de 1,5% esse ano, lembrando que no final do ano passado era muito fácil da gente ver projeções em torno de 0 para 2023. Então tem uma revisão importante acontecendo e o puxador e o carro-chefe disso tem sido o agronegócio. Esse ano, especialmente, uma safra bastante forte, ajudando no PIB, especialmente daqueles estados que têm uma presença forte desse segmento, como é o caso, por exemplo, da região do Centro-Oeste, que hoje está crescendo na casa de 5%, vai ser a região com maior crescimento econômico em 2023, e o setor como um todo vai ser responsável por dinamizar a economia não só dessa região, mas no final do país como um todo, e a gente vai conseguir crescer aí bem mais do que se imaginava no princípio desse ano. E a gente volta a falar do Ibovespa, gente, porque no mercado de ações, a Minerva, a MRV e o Magazine Luiza operam entre as maiores altas do dia. A varejista e o frigorífico Minerva se recuperaram das perdas dos primeiros pregões da semana e o desempenho da MRV reflete a seção positiva para o setor imobiliário. Na outra ponta, Vale e BB Seguridade caem. Agora sim a gente tem os números deles também. A mineradora acompanha a queda dos futuros de minério de ferro na Ásia e o BB amplia as perdas desde a divulgação do balanço no início da semana. Nessa semana, falando nisso, chegou ao fim a temporada de balanços aqui no Brasil. A gente que acompanhou aqui no mercado os resultados das principais empresas de cada setor e o Bank of America fez um estudo do desempenho das empresas que compõem o Ibovespa no primeiro trimestre. O faturamento, gente, na média, cresceu, como a gente pode ver, 1%. Já o lucro por ação caiu 32%, ou seja, as empresas venderam mais, mas o lucro caiu. A explicação está nos juros altos e na desaceleração da economia. E depois do corte nos preços da gasolina nas refinarias, o preço ao consumidor deve ter uma redução de 7,1% a partir do mês de junho. O estudo é da consultoria Macrosector e você pode conferir tudo no nosso site da CNN. O preço médio do combustível no país deve ficar em R$ 4,80 o litro. Já o preço do diesel deve cair 6,5%, chegando ao consumidor, portanto, por R$ 4,86 o litro, isso uma média, né? O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas às 2h55 da tarde eu volto com atualizações de hoje. Você fica agora com um grande debate com a Luciana Barreto. Uma boa tarde e até mais.